São Jorge, cujo nascimento se estima por volta do ano 280 d.C., emergiu em um período tumultuado na história do Império Romano. Sua terra natal foi a Capadócia, uma região situada na porção central da atual Turquia. Nessa época, as fronteiras do império estendiam-se por vastas terras, e a diversidade cultural e religiosa proporcionava um caldeirão de crenças e tradições. O imperador Diocleciano, que governava o Império Romano no auge de seu poder, introduziu uma série de reformas administrativas, buscando restaurar a estabilidade que parecia ameaçada. Contudo, uma das medidas mais controversas de Diocleciano foi a intensificação das perseguições aos cristãos. Esta decisão teve um impacto significativo na vida de São Jorge e outros seguidores do cristianismo na época. A Capadócia, em particular, tornou-se um cenário onde as tensões políticas e religiosas se entrelaçavam. A fé cristã florescia entre os habitantes, desafiando as práticas religiosas tradicionais do império. Nesse ambiente volátil, São Jorge cresceu, testemunhando a crescente hostilidade contra os cristãos. O governo de Diocleciano foi marcado por uma tentativa de consolidar o poder imperial e conter qualquer movimento considerado uma ameaça. As perseguições aos cristãos tornaram-se mais sistemáticas e brutais, atingindo seu auge durante o início do século IV, justamente no período em que São Jorge viveu. Assim, o contexto histórico em que São Jorge se desenvolveu foi caracterizado por uma mescla de agitação política, instabilidade religiosa e a crescente hostilidade contra os seguidores do cristianismo. Esses elementos desempenharam um papel fundamental em moldar a vida e as experiências de São Jorge, influenciando suas escolhas, e eventualmente, seu martírio por sua fé. Desde os primeiros anos de sua vida, Jorge destacou-se por uma combinação única de coragem inata e uma devoção profunda à sua fé cristã. Criado na Capadócia, em um contexto em que as tensões religiosas cresciam, ele testemunhou os desafios enfrentados pelos cristãos e a necessidade de resistência em meio à adversidade. Ao atingir a idade adulta, Jorge fez uma escolha determinante ao decidir ingressar nas fileiras do exército romano. Essa decisão refletia não apenas sua disposição para enfrentar desafios, mas também um desejo de servir ao império ao qual pertencia, mesmo que as perseguições aos cristãos fossem uma realidade em sua vida. Sua entrada no exército não passou despercebida. Jorge não apenas se adaptou rapidamente ao rigoroso treinamento militar, mas também demonstrou habilidades notáveis no campo de batalha. Sua coragem e habilidade estratégica chamaram a atenção de seus superiores, impulsionando-o rapidamente para posições de destaque no exército romano. A trajetória de Jorge como soldado não foi apenas marcada por proezas marciais, sua integridade pessoal e sua fé cristã eram igualmente evidentes. Ele se tornou conhecido não apenas por sua bravura no campo de batalha, mas também por sua ética, valores e respeito aos colegas soldados. Esse equilíbrio entre coragem militar e integridade moral contribuiu para sua ascensão dentro das fileiras do exército. A carreira militar de Jorge o colocou em situações desafiadoras, onde sua fé cristã muitas vezes era posta à prova. No entanto, sua devoção inabalável o guiou através desses desafios, moldando não apenas sua trajetória militar, mas também preparando-o para os eventos cruciais que definiriam seu legado, como o enfrentamento do dragão na famosa lenda associada a ele. A perseguição aos cristãos durante o reinado de Diocleciano, que ocorreu no início do século IV, foi um período marcado por uma intensificação das hostilidades contra os seguidores do cristianismo. Diocleciano, imperador romano conhecido por seu governo autoritário, empreendeu uma série de medidas para reprimir a influência cristã no império. Diante dessa atmosfera hostil, Jorge, um cristão devoto, destacou-se ao recusar firmemente a ordem do imperador para renunciar à sua fé. Mesmo enfrentando ameaças iminentes de prisão e tortura, Jorge escolheu permanecer inabalável em sua devoção ao cristianismo. Sua recusa em ceder às pressões imperiais tornou-se um ato simbólico de resistência e fidelidade religiosa. O imperador Diocleciano buscava consolidar o poder e unificar o império sob uma perspectiva mais tradicional de religiosidade romana, o que implicava na supressão do cristianismo. Os cristãos eram frequentemente alvos de perseguições, prisões e execuções durante esse período, sendo submetidos a diversas formas de tormento para forçá-los a renunciar à sua fé. Apesar das adversidades, a história de Jorge exemplifica a coragem e a convicção dos cristãos que enfrentaram as perseguições. A sua resistência inspirou muitos, e eventualmente,
contribuiu para o fortalecimento e disseminação do cristianismo, que viria a se tornar a religião dominante no Império Romano nas décadas seguintes. A lenda imortal de São Jorge alcança seu apogeu na narrativa do enfrentamento corajoso contra um terrível dragão que aterrorizava uma cidade. Nessa trama mítica, as raízes profundas da devoção a São Jorge são entrelaçadas com elementos épicos e simbólicos. A cidade estava mergulhada no medo, pois um dragão feroz ameaçava seus habitantes. Para apaziguar a fera, os cidadãos eram forçados a oferecer sacrifícios humanos, um tributo sombrio para garantir a sobrevivência da comunidade. O auge do terror chegou quando a filha do rei foi designada como a próxima vítima. A notícia do destino iminente da princesa ecoou além das muralhas da cidade, alcançando os ouvidos de São Jorge. Sua devoção à fé cristã, aliada à compaixão por seus semelhantes, instigou-o a agir. Equipado com sua armadura reluzente e imbuído de uma fé inabalável, São Jorge enfrentou a ameaça do dragão. A batalha que se seguiu foi verdadeiramente épica. O cenário estava impregnado de tensão, com São Jorge demonstrando coragem sobrenatural contra a besta alada. A luta foi feroz, com chamas cintilando e asas batendo, criando uma dança caótica entre o homem e o mito. No auge da batalha, São Jorge, guiado por sua fé e destemor, desferiu um golpe crucial que pôs fim à ameaça do dragão. A fera, derrotada, caiu aos pés do santo, que emergiu vitorioso. A princesa, poupada da tragédia iminente, e a cidade, liberta do domínio do terror, celebraram a coragem e a benevolência de São Jorge. Essa lenda, rica em simbolismo, transcende a mera narrativa de um combate físico. O dragão muitas vezes é interpretado como um símbolo do mal, e a vitória de São Jorge representa o triunfo da fé sobre as forças da escuridão. Essa história icônica não apenas fortaleceu a devoção a São Jorge, mas também perpetuou sua imagem como um símbolo de coragem, compaixão e triunfo sobre o mal. A vida de São Jorge, marcada por sua coragem indomável e devoção inabalável, alcançou seu epílogo trágico por meio de um martírio cruel, solidificando seu lugar entre os mártires cristãos mais venerados. A recusa persistente de São Jorge em renunciar à sua fé cristã tornou-se uma prova de sua devoção intransigente a Cristo. Diante das crescentes perseguições sob o reinado do imperador Diocleciano, São Jorge enfrentou uma série de torturas cruéis. A cada tormento, sua fé permaneceu inquebrantável, tornando-o um exemplo vivo da resistência cristã em face da adversidade. Finalmente, no ano de 303 d.C., o martírio reivindicou São Jorge como seu mártir. Seu sacrifício supremo não foi apenas um ato de resistência individual, mas também um testemunho eloquente de sua fidelidade a Cristo e aos princípios cristãos. A coragem demonstrada em sua disposição em enfrentar a morte em vez de renunciar à sua fé fez dele um símbolo eterno de convicção e devoção. O legado de São Jorge transcendeu as fronteiras da Capadócia e ecoou através das páginas da história cristã. Sua história inspiradora rapidamente espalhou-se pela cristandade, transformando-o em um símbolo de coragem e resistência diante da opressão. Devotos de todas as esferas da fé cristã encontraram inspiração na vida e na morte heróica de São Jorge. Seu culto se disseminou, dando origem a celebrações, festividades e veneração especial em seu nome. A imagem de São Jorge como um mártir corajoso e imutável influenciou a arte sacra, as geografias e tradições cristãs ao longo dos séculos, garantindo que sua memória persistisse como uma luz brilhante na história da fé cristã. Assim, o martírio de São Jorge não apenas encerrou sua jornada terrena, mas também deu início a um legado duradouro que continua a inspirar gerações de fiéis. Ao longo dos séculos, o culto a São Jorge floresceu, transformando-o em um dos santos mais reverenciados, particularmente nas tradições católicas e ortodoxas. Seu legado como mártir corajoso e símbolo de fé e coragem ganhou uma devoção duradoura que transcende fronteiras e gerações. O dia 23 de abril, dedicado à celebração de São Jorge, tornou-se um momento significativo no calendário litúrgico e cultural de diversas comunidades ao redor do mundo. Nessa data, festividades e homenagens são realizadas para honrar a vida e os feitos do santo. Nas tradições católicas e ortodoxas, igrejas dedicadas a São Jorge tornaram-se locais de peregrinação, onde os fiéis se reúnem para prestar homenagem, rezar e participar de serviços religiosos especiais. A iconografia associada a São Jorge,
muitas vezes retratando o vitorioso sobre o dragão, adorna esses lugares de culto, inspirando os devotos em sua própria jornada espiritual. A devoção a São Jorge não está restrita aos ambientes religiosos. Seu papel como padroeiro de soldados e cavaleiros levou a uma conexão especial com aqueles que enfrentam desafios corajosamente, seja em batalhas reais ou simbólicas na vida cotidiana. Sua figura é invocada como um guia e protetor, especialmente em momentos de dificuldade e perigo. Além das cerimônias religiosas, o Dia de São Jorge muitas vezes é marcado por eventos culturais, desfiles e atividades comunitárias. A imagem do santo é frequentemente associada a símbolos de bravura, como a cruz e a espada, e esses elementos são incorporados nas celebrações. O legado de São Jorge, como símbolo de coragem e fé, continua a inspirar não apenas os fiéis, mas também artistas, escritores e todos aqueles que buscam exemplos de dedicação inabalável. Assim, a veneração e celebração de São Jorge perpetuam-se ao longo do tempo, consolidando seu lugar como um ícone espiritual e cultural na tradição cristã.